Só, pessoal, ontem o nosso comentarista, que fala direto de Brasília, da capital federal, o Fábio Marçal, analisou a pesquisa Quaest, que mostra a queda de popularidade do presidente Lula e o impacto no Palácio do Planalto. Hoje, o mesmo instituto divulgou a aprovação acima de 60% de 6 governadores, entre eles alguns com governadores que possivelmente podem concorrer à presidência em 2026, caso do governador gaúcho, Eduardo Leite, e do paulista, Tarcísio de Freitas. Para entender este cenário, eu converso agora com o diretor do Instituto Métodos, José Carlos Sauer. Bem-vindo de novo ao Poder RS, Sauer. Obrigado, Orestes, pelo convite. Uma alegria poder estar debatendo contigo um assunto que parece que já nos remete de novo para um período eleitoral. Né? Acabamos de sair de um e já ingressamos novamente nesse processo. Verdade. Deixa eu te pedir um resumo, se alguém não acompanhou os resultados, né, dessa pesquisa, que vieram aí com uma desaprovação recorde do governo Lula e especialmente do presidente também. Então faça um resumo antes da análise, por favor. Pois não. A desaprovação que é apresentada em relação ao governo Lula talvez seja a maior da série histórica que acompanha o atual presidente, né? Ele alcança hoje acima de 40% de reprovação, né? E fica com uma aprovação abaixo, eu diria, daquilo que foi o pior número alcançado por ele até hoje. Nesse sentido, a expectativa é de que uma má aprovação do governo remeta a um processo de desgaste político e, consequentemente, talvez até a possibilidade de crescimento de oponentes aí no âmbito da disputa. De certa forma, o que eu acho importante considerar para esta avaliação é a gente olhar para o Lula em relação aos governos dele. E se a gente for relembrar as avaliações de governantes anteriores, a gente vai ver que Bolsonaro tinha uma aprovação no segundo ano do seu mandato, muito próxima ao que o Lula está tendo agora, né? Fernando Henrique também, Michel Temer, menos aprovado ainda no seu segundo ano de governo. Então, assim, acho que é necessário, por uma análise ampliada e tentar entender um pouco esses números, olhar efetivamente a avaliação do Lula em relação aos governos anteriores dele. E isso causa, digamos assim, uma surpresa em função de ser, nesta série histórica, então, a menor aprovação até hoje obtida por ele, que mostra um descompasso do governo em relação ao que a sociedade vem vivendo. Né? O presidente Lula prometeu muito e está entregando pouco? Com certeza. Acho que este é um ponto que está aí para todos nós, né? em todos os âmbitos, seja na economia, na segurança, na infraestrutura, né? O brasileiro vive um ano de 2025, um início de ano, eu acho que difícil em relação aos demais. Por óbvio, uma expectativa de que um governante com a experiência dele, né, conseguisse trazer e colocar o país, vamos dizer assim, novamente nos trilhos, pelo menos no âmbito da economia, e não parece que isso está ocorrendo. Consequentemente, cria um descompasso entre aquilo que foi prometido e a sensação que o cidadão tem do que foi realizado. Essa desaprovação chega a comprometer uma reeleição do presidente Lula ou ainda tem tempo de recuperar a saúde? Tempo tem. O problema é se ele terá condições de fazer isso. Não te parece que o presidente Lula está um tanto obsoleto, agarrado a ideias antigas, não viu que o mundo mudou, que a gente vive em outro país, em outras condições? Eu acho assim, a gente atribuía o fato dele estar obsoleto à idade, talvez fosse um pouco de preconceito, mas inegavelmente Lula, mas Lula parece não conseguir entender o momento atual que a gente vive, não só no Brasil, eu diria que no mundo, né? No âmbito do que é a movimentação política, a expectativa do cidadão. E, inegavelmente, há uma mudança no perfil do eleitor. Né? Ao longo desses 20 anos, a gente tem um ingresso de eleitores com outra perspectiva, com outras necessidades. E aí eu acho que há um descompasso muito grande. No segundo momento, há que se fazer a seguinte reflexão. Sempre se imagina que a reprovação do governante vá levar a ele ao impedimento de uma reeleição. Mas essas pesquisas estão sendo divulgadas ao mesmo tempo que elas nos apontam uma reprovação. Quando a gente olha alguns estados, a gente vê, inclusive,
a permanência da vitória do atual governo, ou seja, Lula, mesmo na Bahia e em Pernambuco, essa pesquisa Quest que é divulgada, que vem sendo falada nos últimos dias, ela demonstra isso, há uma reprovação do governo nesses estados do norte, né, nordeste, mas quando faz a simulação eleitoral, Lula sai vencedor diante de todos os candidatos que são colocados contra ele. E, de certa forma, em alguns estados, isso também permanece, ele consegue manter e ser um player ainda na disputa. Por isso que eu entendo que o caminho para que esta reprovação de governo atinja um desempenho no sentido da disputa eleitoral, de uma reeleição em 2026, vai ter que ser observado por nós ao longo dos próximos meses para ver se essa tendência de queda na avaliação do governo se mantém. Acho que essa mesma importante. pesquisa que aponta alguns governadores, como o Eduardo Leite e o próprio Tarcísio de Freitas, aí, com aprovações aí acima de 60%. Se não dos seus governos, dos personagens, né, dos governadores, da pessoa física dessas duas figuras, que já olham sim, né, a disputa eleitoral aí para a presidência da República. Tem também aqui o Ratinho no Paraná, enfim, tem outros governadores com aprovações altas. Desses governadores, quem é que tem mais força hoje, claro, né, sabendo que falta muito tempo ainda, né, a gente tem pelo menos 1 ano e meio até as próximas eleições, mas quem é que parece ter mais condições de enfrentar o presidente Lula ou o PT na próxima eleição presidencial, Sauer? Olha, utilizando os dados disponíveis, que são aqueles que a gente consegue usar para uma interpretação nacional, né? E um pouco dessa experiência de enfrentar tantas eleições ao longo dos últimos anos, eu diria que hoje o candidato que poderia ter chances, efetivamente, de vitória em relação ao Lula é o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acho que ele tem um alcance nacional, é uma figura que vem da extensão do governo Bolsonaro, ele carrega consigo e tem sabido lidar com isso de forma muito adequada, né? Na manutenção do apoio do Bolsonaro, pelo menos ainda não há um rompimento entre eles, e efetivamente se coloca diante de temas nacionais, e acho que um ponto importante, sem a avaliação do quanto isto é eficiente ou não, talvez um dos únicos governadores que venha falando e enfrentando a questão da segurança, né, no seu estado, coisa que a gente não vê nos outros estados. Então, assim, acho que ele consegue tocar em temas nacionais que dão a ele um alcance maior. As próprias pesquisas demonstram que ele é um player competitivo, né? Os demais, eu acho que são figuras importantes no processo e que têm um espaço a ocupar. Eduardo Leite, inegavelmente, pode ocupar um espaço talvez um pouco mais ao centro, trazendo, né, uma disputa aí, talvez para um campo que, em parte, está um tanto quanto sem representantes. Vamos para pensar sobre esse aspecto. A gente tem poucos representantes de esquerda, talvez Lula seja o único que seja conhecido no âmbito nacional e por isso se mantenha como um player da disputa. No âmbito da direita, extrema-direita, nós temos vários candidatos que podem ser efetivamente competitivos, inclusive figuras que são fora da política. A gente viu isso na campanha de São Paulo, né, com o Pablo Marçal tendo um desempenho que surpreendeu a todos, né? Mas ao centro, no âmbito daquilo que convirja, né, em termos de opiniões, talvez numa proposta que combine mais com o PSDB, pelo menos enquanto ainda, né, existente, talvez mude esse partido, enfim. Mas o que eu quero dizer é, Eduardo Leite tem aí uma representação importante. Ratinho Júnior também cumpre um pouco desse papel. Eu acho que a gente tem que olhar para esse aspecto na oferta de nomes a essas disputas e o que nós teremos efetivamente de concreto para avaliar daqui a alguns meses, e isto nos dará um cenário muito mais claro daquilo que poderá ser uma disputa eleitoral aí no espaço de 1 ano e meio, que a gente já vai estar praticamente dentro do processo eleitoral. A gente vive um momento político no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo todo um tanto radicalizado, né? A esquerda e a direita pegando esses grandes polos, né, se enfrentando em debates ideológicos muito intensos. E aí eu te pergunto algo que a gente já conversou em outros programas. Que espaço tem para uma candidatura de centro, hein? Eu hoje, né, analisando aqui como jornalista, não acho que tenha muito espaço ainda, Sauer. Tem alguma chance? Não, eu tendo a concordar contigo, e essa é uma análise que a gente vem fazendo e vem procurando ampliar ela.
porque os modelos que a gente conhecia, né, no âmbito da disputa política, da ciência política, inclusive, sempre nos indicavam que uma convergência ao centro, né, ampliava a capacidade de captação de votos, vamos dizer assim, do determinado candidato. Nas últimas eleições, não só no Brasil, fora do Brasil, né, o que a gente vê é que justamente são os extremos que têm criado essa capacidade de trazer e concentrar votos, né, polarizando a disputa. Nesse sentido, Lula é um player competitivo numa disputa polarizada, numa disputa em que não esteja polarizado, que não haja um contraponto tão antagônico a ele, quanto a gente viu na eleição passada. Me parece que talvez ele perca fôlego para a disputa. E um candidato que se posicione do centro para a direita, mas não radicalizando, talvez tenha a capacidade de cooptar mais votos. Veja que, nesse âmbito, o centro, efetivamente, como tu colocaste, ele parece ser um tanto quanto carente, não só de eleitores, mas também de candidatos. Mas eu acho que no âmbito da ciência política que a gente trabalha, né, e daquilo que pode ser uma análise para o futuro, não é um espaço que possa ser abandonado. Se pegarmos o nosso governador aqui no Rio Grande do Sul e formos colocá-lo no âmbito do espectro ideológico, me parece que ele não iria para uma extrema-direita, né? Ele teria que habitar esse local que é o centro político, né? E talvez reconstruir aí pontes para que isso passe a ter uma musculatura e seja uma campanha pujante. Mas acho que há muita água para correr embaixo dessa ponte para que a gente possa fazer qualquer projeção também mais factível e mais palpável. Deixa eu te convidar para a gente fazer uma análise agora sobre o governador Eduardo Leite. Tu conhece o livro do Scott Adams, né? Que é o Ganhar de Lavada, que analisa um pouco, né, como é que se constrói essa narrativa política especialmente, mas eu digo que é a narrativa de discurso que serve para todo mundo, né? Para pessoas físicas, para empresas, mas especialmente aplicada na política, né? Onde a persuasão, né, ela acontece através das redes sociais e num mundo onde os fatos não importam muito. O governador Eduardo Leite tem surfado nessa onda, parece que ele entendeu essa linguagem das redes sociais, ele sai de férias e ele chama atenção nisso, primeiro saindo, né, com o marido dele, né, algo inusitado, né, para um chefe de Estado, ele sai, ele anuncia isso e ele faz um bigode, né, para chamar atenção, né, para ele, de novo, mesmo nas férias, de um jeito que mistura entretenimento, inclusive. Aí ele vai, né, para o Paleta Atlântida e ele tira a camiseta e vai tomar um banho de mar. Ou seja, ele não está, a gente está falando de várias coisas aqui que não tem nada a ver com gestão. Mas isso parece dar certo para a figura política do Eduardo Leite. Agora, o governo dele tem sérios problemas, né? Tem um descompasso de gestão em várias áreas. Será que ele ganha fôlego para mostrar que é um bom gestor, né, para enfrentar uma disputa nacional? Ou essa questão só, né, de enfrentar uma narrativa onde os fatos pouco importam, que o que é mais relevante é o entretenimento, pode alçar ele ao nome nacional? Desafiadora a tua colocação, né? Ela traz, né? Ela traz vários elementos, né? Vou tentar ser sucinto nesta avaliação que tu me propõe. Eu tenho cá comigo as minhas dúvidas. Tá? Primeiro, assim, a gente vem conduzindo aqui no Instituto Métodos painéis de avaliação desde o início do ano e os indicadores que eu tenho do atual governador não são positivos, eles são negativos. Então, assim, a perspectiva de desempenho no voto é uma coisa, a avaliação de personalidade e características aí são outras, né? Ao mesmo tempo, eu vejo e ouço, né, como pesquisador, considerações negativas a esta exposição que está sendo feita. E aí eu acho que a gente vive, e a gente viu isso na eleição de Eduardo, né? A gente vive uma questão que está de fundo aí, que não é revelada nunca, que é a questão do preconceito, né? E o gaúcho é preconceituoso. Infelizmente, a gente é um Estado conservador. Então, assim, sobre esse aspecto, me parece que o fato de eu ter seguidores, likes, atitude, bem nessa, uma narrativa que não se importa com os fatos, mas eu vou construir uma outra história, acho que valiosa para a imagem, né? Inegavelmente. O quanto isso converte em voto, o quanto isso é capaz de produzir no cidadão um laço de confiança, no sentido de que eu vá catapultar esse governador para uma disputa nacional, né?
e seja, digamos assim, um celeiro de votos para que ele possa, então, se projetar, é algo que eu tenho, assim, eu acho que esses elementos que tu trouxe não são suficientes para a gente poder discorrer sobre isso, né? Mas eu acho que, em parte, também, assim, Eduardo é uma figura importante do cenário político nacional, né? É um governador articulado, independente dos resultados que o Estado esteja tendo, né? E daquilo que já tenhamos sofrido e seguimos sofrendo ainda, infelizmente. Como figura política, ele tem um espaço a conquistar, inegavelmente. O quanto esta mega exposição é capaz de converter ele num player, eu diria assim, competitivo. Te confesso que não são indicadores de governo nem de intenção de voto que vão nos responder. Para encerrar aqui, eu queria agora uma análise sobre o presidente Lula, né? Ele se elegeu muito como contraponto ao Bolsonaro, né? Quem analisa a política, quem olha os números, tem isso muito claro, né? Muitas das pessoas, milhares, milhões de eleitores que votaram no Lula, votaram nele não por ele, mas sim porque achavam que o Bolsonaro era uma opção pior, né? Alguns, inclusive, que era uma opção impensável de voto. Por isso que o Lula ganhou e mesmo assim por uma margem muito pequena de votos. Agora a gente vai lá, bom, Bolsonaro tem lá 20% de seguidores fiéis e cegos, entre aspas, o Lula também, em torno de 20%, né, de seguidores que não importa o que ele faça, vão sempre votar e estar ao lado do Lula. Só que quem decide a eleição é o cidadão comum, é o brasileiro comum, e ele não vive com essas paixões. Como é que o Lula deveria trabalhar esses últimos 2 anos de governo dele para atrair essa massa, vamos chamar aqui genericamente, né, essa classe média que está sofrendo tanto com juros altos, que não tem, né, financiamento aberto nos bancos para comprar seu imóvel, né, que está com o dólar lá nas alturas, então não consegue viajar para fora do país, paga mais caro pelos produtos aqui, enfim, que está vivendo com muita dificuldade no bolso econômico. Pois é, a gente poderia simplificar essa tua colocação fazendo um raciocínio assim, a gente tem um terço de eleitores que votou no Bolsonaro, portanto um terço que tem um alinhamento ideológico com essa visão de mundo e com essa posição política. Um outro terço que tem também uma visão de mundo da esquerda, mais social, e que dá um voto a Lula e daria talvez a qualquer outro candidato que estivesse ali no lugar dele. E um terço que ficou dividido entre esses dois candidatos e que se definiu em uma pequena maioria, né, e deu a eleição de Lula. Portanto, o Lula não é um candidato que tenha oferecido ao Brasil, mesmo com sua vitória, Orestes e todos que nos assistem, um fechamento da disputa eleitoral. O ciclo eleitoral de 2022 ele não se encerrou, né? Diferente de eleições passadas, quando há mesmo daqueles que foram derrotados, que o eleitor que teve seu candidato derrotado, ele acaba consentindo e concordando com aquele novo governante mesmo, que não seja a sua escolha, que se estabelece. Esse ciclo não se estabeleceu em 2022, ele permaneceu aberto. Portanto, temos aí 50% de uma população que segue rejeitando o Lula, e este um terço que, então, decidiu a eleição. Me parece que dentro desse rosto que tu construiu, de uma classe média, eu acho que ele é muito mais que uma classe média. Eu acho que a gente tem uma classe de trabalhadores no Brasil que não estão dentro daquilo que é a leitura de mundo do Lula de uma CLT e de sindicato, né, que estão dentro de um novo modelo de trabalho, de relação, inclusive, né, financeira com a sua vida e com o estabelecimento daquilo como eu ganho a minha vida para me sustentar. E este cidadão está sendo impactado diretamente, né? A crise do Pix afetou vendedores na rua. Este é o ponto, né? Se a gente for olhar o aumento da gasolina, o aumento do custo de vida, ele afeta uma classe média, mas ele afeta uma classe média que não tem a certeza de um salário no final do mês. Uma classe ele empreendedora, ele né? tem que construir... Esses MEIs, né? Os que viraram exatamente, empreendedores de si mesmos. Exatamente, empreendedores de si mesmos através de plataformas, né? Que em certa parte os escravizam. Então, assim, é um contrassenso a gente pensar isso. Mas é o cara que te entrega na tua porta a pizza, é o cara que está te levando teus filhos para a escola num Uber e que tu te sente seguro. Esse cidadão constrói a sua relação econômica e me parece que aí não há convergência das políticas de governo. Há uma distância muito grande do que se pode oferecer.
né? Por isso que eu E digo a que o Lula fala... está obsoleto, ele está olhando para um mundo que não existe mais, que ele mudou muito. Exatamente, a fala do nosso presidente se remete a um mundo que não combina mais com esse. Vou dar um exemplo muito rápido. Eu leio no jornal, acho que foi de São Paulo, se eu não me engano, uma análise sobre como a China, um país comunista, desenvolve e analisa sua economia e produz riqueza. Muita inteligência artificial, muita capacidade de análise. Eu ouço no outro dia uma entrevista do nosso presidente dizendo que a mãe dele, semi-analfabeta, pensava sobre a economia de tal forma. Essa é a diferença de mundos que a gente não consegue mais combinar. E me parece que, talvez, se Lula quiser ampliar e melhorar, resgatar esta sua avaliação, ele, no mínimo, deveria dar mais espaço a pessoas que têm conexão com uma realidade econômica, social, que ele não estabelece mais. E aí eu acho que a condição, inclusive, da sua história impõe isso. José Carlos Sauer, diretor do Instituto Métodos, obrigado de novo aqui, né, por essa conversa sempre inteligente e com muita informação. Bom carnaval para ti. Obrigado, uma boa noite a todos e um ótimo carnaval.